Olá, nono ano. Então nós vamos para a nossa segunda aula vídeo, né, online, sobre a tabela periódica. Então eu espero que vocês tenham organizado a tabela periódica no caderno de vocês, que vai ser extremamente necessário para o entendimento, né? E feito a atividade, né, de ter colocado a tabela periódica no caderno e de ter realizado as atividades solicitadas lá no Google Classroom. Um assunto depende do outro. Então a gente tem que entender a tabela para entender os nossos próximos assuntos relacionados à química, certo? Bom, eu preparei um material aqui, que é tabela periódica 2. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão estar copiando isso aqui no caderno, vocês vão estar completando, como o professor vai estar completando aqui com vocês, tá? Porque é dessa maneira que vocês vão estudar. Quando eu for cobrar uma avaliação, eu vou cobrar dentro dessas questões que a gente está vendo. Então, vocês vão estar sempre estudando. Então, nós vamos ver aqui, ó. Primeiro, revisando, né? Então, nós temos a nossa tabela periódica, né? Então, a tabela periódica, vocês vão lembrar que ela tem 7 períodos e ela tem colunas, tem 18 colunas divididas, né? Em A e B, certo? Então, considerando a tabela periódica que vocês têm que ter aí no caderno de vocês, então, observem bem. Vamos lá. Nessa altura do campeonato, vocês já sabem, né? Então, vamos fazer uma revisãozinha antes da gente prosseguir. 7 filas horizontais. Então, não esqueçam, nós vamos marcar, eu vou colocar uma canetinha de destaque para vocês fixar bem esses pontos importantes. São os períodos. Então, registrem ali, tá? Períodos. 18 filas verticais são as famílias. Lembrando que ela vai ser dividida, né, em família A e B. Nós temos 7 camadas, então lembrem que um átomo completo ele é composto de 7 camadas, né? Que é camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, prestem atenção. Um átomo completo tem 7 camadas. Por isso que na tabela periódica nós temos 7 períodos, 7 filas horizontais. Então, exemplo 1, nós temos aqui, ó, o seguinte ali, ó. Identifique o elemento na família 2A e terceiro período. Então, vamos lá. Para isso, eu preciso ter a minha tabela periódica. Tá? Então, vamos achar a família 2A. Nós temos a família 2A aqui. E nós temos o terceiro período aqui. Então, qual seria? Família 2A, terceiro período seria o magnésio. Tá? Então, esse seria o elemento. Logo, nós vamos estar registrando aqui nesse exemplo. Então, consultem a tabela de vocês ali para vocês saber achar depois como é que se consulta, né? Identifica. Então, nós teríamos ali o magnésio. Então, prestem atenção agora novamente. A tabela periódica, ela tem período 1, período 2,
período 3, período 4, período 5, período 6, período 7. Então, observem os períodos para responder essa questão aqui agora. Então, nós temos ali, ó, período 1. Todos que estão no período 1, né? Período 1, no caso aqui seria o hidrogênio, ele vai ter um elétron, né? Então, ele vai pertencer à camada K, primeira camada. Período 2, quais são as camadas? Lembrando que eu tenho a camada KLMNOPQ. Então, período 2, eu vou ter a camada K e L. Se eu tiver lá no período 7, eu vou ter a camada KLMNOP e Q. Então, o período vai indicar um número de camadas. Então, não esqueçam desses detalhes, tá? E aí, nós vamos dividir os elementos por famílias, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, família dos alcalinos, família 1A. Família dos alcalinos terrosos, família 2A. Já vou mostrar na tabela periódica para vocês. Família do boro, 3A. Família do carbono, 4A. Família do nitrogênio, 5A. Família do calcogênio, 6A. Família dos halogênios, 7A. Tá? Família dos gases nobres, 8 ou 18, ou também chamada de 0. Então, nós temos ali, vocês sabem que é a tabela periódica, né? Tem a família B, mas todos que eu falei até agora são da família A. Então, família 1A, família 2A, 3A, 4A, 5A ou 15, 6A ou 16, 7A ou 17, 8A, 18 ou 0. Tá? Seria aqui, dos gases nobres. Então, essa é a folhinha 1. Vamos lá para a folhinha 2. Agora, vocês vão colocar algumas situações no caderno e vocês vão sublinhar, tá? Por quê? Porque quando eu for falar em ligações químicas, para vocês fazer os exercícios de ligações químicas, vocês vão ter que saber o que é um metal, o que é um não metal, o que é um semimetal, o que é um gás nobre, tá? Então, olha só. Vamos ver ali, ó. Metais. São sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Então, o único metal líquido, mercúrio, sublinhe lá. Apresentam coloração prateada, com exceção do ouro, que é amarelo, e do cobre, avermelhada. Então, metais, vamos lembrar da cor prateada, tirando o ouro e o cobre. Então, vamos lá. Todos os metais apresentam brilho. Eles brilham. É metal, vocês vão lembrar de brilho. Apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, com exceção do mercúrio. Então, lembrem lá do começo do ano, que a gente viu esses estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, fusão, evaporação, solidificação, tá? Então, os metais aqui, ó, eles têm elevados pontos de fusão e ebulição. São dúcteis. O que é isso? Podem ser transformados em fios. Então, isso é uma característica importante dos metais. Vamos colocar aqui, ó. Sublinha ali. Maleáveis, outra característica importante. Eles podem ser transformados em lâminas,
tá? Então, dúcteis e maleáveis, registrem bem aí no caderno de vocês. Os metais apresentam baixíssima elasticidade, tendo então uma alta resistência à tração. Então, falei em metal, baixa elasticidade e alta resistência à tração. Eles conduzem calor. Falou em metal, conduz calor. Então, eu vou até fazer um asterisco, que isso aqui é muito importante, uma característica muito importante dos metais. São ótimos condutores de calor e também eles conduzem corrente elétrica. Todo metal, eles são bons condutores de corrente elétrica. Deixa eu organizar o meu microfone aqui. Muito bem. Possuem elevada tenacidade, ou seja, tem uma resistência muito grande mecânica, né? Possuem baixa dureza, capacidade de riscar, então, que é também muito importante, certo? Com exceção dos metais, né? Irídio e crômio, mas o resto, né? Tem uma boa capacidade de riscar e apresentam elevada eletropositividade, capacidade de perder elétrons e transformar-se em cátions. Então, vamos fazer um asterisco disso aqui. Então, relembrando o que a gente viu lá nas aulas presenciais. O que são íons? Íons são aqueles átomos que ganham ou perdem elétrons. Quando o íon ele ganhou elétrons, ou quando o íon perdeu elétrons, eles vão ocorrer uma transformação. Então, se ele perdeu elétrons, a carga ficou positiva, ele se tornou um cátion. Se ele ganhou elétrons, a carga ficou negativa. E eles vão se transformar em ânions, tá? Então, vocês anotem e revisem isso no caderno, por quê? Porque nós temos que entender essas características dos metais agora, tá? Então, lá na tabela periódica, ela mostra ali, ó, ela tem uma legenda mostrando o hidrogênio, que tem característica própria, metais alcalinos, que são os amarelinhos, metais alcalinos terrosos, vermelhinhos, né? Metais de transição, lantanídeos, actinídeos, metais representativos, semimetais, não metais, halogênios, gases nobres, tá? Então, cada tabela periódica de vocês, vocês vão dar uma verificada na legenda para poder achar eles lá na tabela, tá? Para saber dessas características. E aí, agora, nós vamos para a folha número 3, que vocês vão colocar aí também. Então, olhem ali, ó. Não metais não são bons condutores de calor. Não são bons condutores de calor. E são isolantes térmicos. Não são bons condutores de eletricidade, ao contrário dos metais. Então, sublinhe a palavrinha não. Agora eu estou falando de não metais. Antes a gente estava falando de metais. Tá? São opacos. Isso significa que eles não possuem o brilho metálico. Metais, brilho. Lembra que a gente sublinhou o brilho? Aqui a gente vai colocar, né? Não possuem o brilho metálico. Mas existem duas exceções que a gente vai anotar, que é a grafita e o iodo. Tá? Então, grafita e o iodo. O resto, né? Eles não têm esse brilho metálico. Semimetais. Eles têm brilho metálico, como os metais. Fragmentam-se, assim como os não metais. Os semimetais despedaçam-se, ou seja, são quebradiços, o que significa que eles não podem ser moldados. Então, ele difere semimetais, ele não é nem metal e nem não metal, ele fica ali entre o meio, né? Difere algumas características. Podem formar cátions ou ânions. Então, lembram? Cátions positivo, ânions negativo, a depender da situação. Então, os metais são eletropositivos, formando cátion, espécies carregadas positivamente, enquanto os ametais são eletronegativos e formam ânions, espécies carregadas negativamente. São semicondutores de eletricidade. Então, metais são bons, não metais não são bons e eles são semis.
Então, a gente vai anotar isso aqui também, tá? E o último, nós vamos falar muito deles nas ligações químicas, a gente vai aprender a fazer uma ligação química nas outras aulas, que é o seguinte. Esses elementos aqui, tá? Da família 8A ou 18 ou 0, são os nobres. Então prestem bem atenção nisso aqui. O que seriam gases nobres? São aqueles gases que não admitem, que não se combinam com outros gases. Eles já são estáveis na natureza, tá? Todos os átomos, até a família 7A, eles vivem na instabilidade. Então, para eles adquirir a estabilidade, eles precisam estar se ligando por meio de ligações químicas, iônicas, covalentes, etc. Os não metais são os únicos elementos que não precisam, que não necessitam se ligar, porque eles já têm 8 elétrons na última camada. Eles seguem a regra do octeto, eles não se ligam. Então eu coloquei bem grande para vocês não esquecer. Quando eu falar em gases nobres, estáveis, já tem 8 elétrons, não precisam se ligar, por isso nobres. Eles são inertes, eles não ficam fazendo reações químicas, porque eles já são estáveis. E eles são gases, por isso gases nobres, né? Porque eles são gases em condições ambientes, eles ficam lá, né? Como o hélio, aqui enche o gás do balão, o neônio, o criptônio e outros gases. Certo, gente? Então anotem, organizem no caderno de vocês, deem uma verificada na tabela periódica. Até a próxima, pessoal!